Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre introdução à geometria. Pessoal, nós temos alguns conceitos na geometria que nós chamamos de entes primitivos. O que seriam esses entes primitivos? Ponto, reta e plano. Não existe uma definição formal para o que vem a ser um ponto, uma reta e um plano. A gente tem uma ideia do que é um ponto, do que é uma reta, do que é um plano. Porém, não existe uma definição certa disso. Ponto é isso, reta é aquilo, tá? Então, são conceitos que nós aceitamos como verdade, porém, nós não temos como demonstrá-los. Então, por exemplo, aqui, eu posso dizer que o ponto é uma localização ou uma estrela à vista do céu. Se eu entender ponto dessa forma, não está errado. Reta é um conjunto de infinitos pontos, tá? Ou plano é a tampa de uma mesa. Então, aqui eu tenho um símbolo de ponto, lembrando que ponto é denotado por letra maiúscula, reta por letra minúscula, e o plano, normalmente a gente denota pelas letras do alfabeto grego, alfa, beta e gama. Pessoal, existem coisas também na matemática que nós não podemos demonstrar. Nós chamamos isso de postulados. Postulado é diferente de teorema, porque um teorema a gente consegue demonstrar, um postulado não. É um tipo de conceito que você aceita como verdade, porém você não consegue demonstrá-lo. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de postulado. Primeiro postulado, pessoal, em uma reta e também fora dela existem infinitos pontos, ou seja, há infinitos pontos. Nesse caso, eu tenho a reta R. Na reta R, eu tenho alguns pontos e também fora dela vão existir infinitos pontos. Postulado 2. Mesmo esquema da reta, em um plano e também fora dele vão existir infinitos pontos. Então, é outro conceito que a gente aceita como verdadeiro, porém a gente não consegue demonstrar. Dois pontos determinam uma reta. Esses dois pontos eles têm que ser distintos. Então, dois pontos diferentes vão determinar uma reta. Então, nesse caso, eu tenho o ponto A e o ponto B. Se eu tenho dois pontos diferentes, eu consigo traçar uma reta passando por esses dois pontos. Três pontos distintos e não alinhados determinam um plano. Pessoal, para que a gente tenha um plano, esses pontos eles não podem ser colineares, ou seja, eles têm que ser não alinhados, tá? E diferentes. Então, para que eu determine um plano, eu tenho que ter esses três pontos aqui não alinhados. Só aqui para a gente retomar o conceito de reta, semirreta, segmento de reta. Pessoal, a reta nós dizemos que ela não tem um começo e um fim, certo? Notação de reta aqui, a gente pode considerar aqui dois pontos nela, o segmento AB com uma barrinha em cima, porém, notação de reta a gente usa letras minúsculas. Normalmente a gente denota a reta por R, S, T. Nós temos semirreta. Semirreta, pessoal, ela é aquela que possui um começo, mas não tem um fim. Então, nesse caso, eu tenho que essa semirreta, ela tem origem O, e aqui ela tem um sentido oposto a essa semirreta aqui, também com origem O. Então, eu tenho aqui o segmento OA, que está sobre essa semirreta. Segmento OAB, que também está sobre essa semirreta. Se vocês olharem aqui, essas semirretas, elas possuem sentidos opostos. Segmento de reta. Galera, o segmento de reta é aquele que tem um começo e tem um fim. Então, eu tenho aqui o segmento AB. A gente denota segmento de reta, lembrando mais uma vez, com uma barrinha aqui em cima. Todo segmento ele tem que ter uma medida, pessoal. Pode ser centímetros, milímetros, metros, quilômetros, enfim. Aqui eu tenho o segmento AB e eu denotei como uma unidade de medida. Então, de A até B, eu tenho 5 unidades de medida aqui. Segmentos colineares. Gente, segmentos colineares são aqueles que estão sobre a mesma reta suporte. Um segmento está, nesse caso aqui, AB, BC e AC, são segmentos colineares. Por que eles são segmentos colineares? Porque os três estão na mesma reta. Segmentos consecutivos. Galera, nós dizemos que segmentos consecutivos são aqueles que possuem um ponto em comum e são segmentos em que um está na sequência do outro. Por exemplo, AB, BC são segmentos consecutivos. Por quê? Porque eles têm o ponto B em comum e um segmento está na sequência do outro.
CD, DE também, porque eles têm o ponto aqui D em comum e um segmento está na sequência do outro. Agora, segmentos adjacentes. Pessoal, todo segmento adjacente ele tem que ser consecutivo, ou seja, um na sequência do outro, e também colineares. Então, nesse caso, AC e CB são segmentos adjacentes, porque um está na sequência do outro e eles estão sobre a mesma reta suporte. Bom, o nome já está dizendo, segmentos congruentes são segmentos de mesma medida, ou seja, segmentos iguais. Então, eu tenho aqui AC e BC, são segmentos congruentes aqui que formam esse triângulo ABC. Ponto médio. Gente, o ponto médio é aquele que divide o segmento em duas metades iguais. Então, eu tenho aqui AM é igual a MB. Então, o ponto M aqui dividiu AB na metade, em duas partes congruentes. Posições relativas. Gente, nós vamos revisar aqui posições relativas entre retas, tá? Então, nesse caso, retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam, se interceptam num único ponto. Então, nesse caso aqui, eu tenho o ponto P. Esse ponto P é a interseção da reta R com a reta S. Essas duas retas, elas são concorrentes. Retas paralelas. Pessoal, nós dizemos que as retas paralelas são aquelas que não possuem pontos em comum e estão contidas aqui no mesmo plano. Então, eu tenho que R é paralela a S. Então, a interseção dessas retas é o vazio porque elas não têm pontos em comum. Retas reversas. Galera, retas reversas são aquelas que não estão contidas no mesmo plano. Então, se a gente for olhar aqui, AB está num plano e CD está em outro. Essas retas, elas são reversas, porque elas estão em planos diferentes e não possuem pontos em comum. Paralelismo entre retas e planos. Gente, uma reta, ela vai ser paralela a um plano, se essa reta e esse plano não tiverem pontos em comum. Então, a interseção entre eles tem que ser o conjunto vazio. Paralelismo entre planos. Nós dizemos que dois planos, alfa e beta, são paralelos, se e somente se eles não tiverem pontos em comum. Então, eu tenho que o plano alfa e o plano beta, eles não possuem pontos em comum. A interseção deles aqui é o conjunto vazio. Então, eles são planos paralelos. Reta e planos concorrentes. Gente, nós vamos ter aqui uma reta e um plano vão ser concorrentes quando eles possuírem um ponto em comum. Então, sempre que eles possuírem aqui um ponto em comum, eles vão ser concorrentes. Ok? Agora, a interseção entre planos secantes é uma reta. Se eu tenho dois planos secantes, a interseção deles aqui sempre vai ser uma reta, tá? Então, eu tenho esse plano e esse daqui. Eles são planos o quê? Secantes. Ah, só uma observação. A interseção entre reta e um plano, eu já falei que é um ponto, e a gente chama esse ponto de traço. Então, nesse exemplo aqui, o ponto A é o traço, tá? A gente chama de traço esse ponto. Ângulos. Galera, ângulo é a região do plano delimitada por duas retas diferentes de mesma origem. Então, aqui eu tenho um ângulo AOB, tá? Em relação a esse ângulo, pessoal, nós temos o vértice O, lado OA e lado OB. Todo ângulo vai possuir uma medida. Normalmente, a gente denota pelas letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama. Classificação dos ângulos. Pessoal, nós podemos classificar os ângulos quanto à sua abertura. Primeiro, ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que tem uma abertura menor. O ângulo agudo é aquele que tem a medida maior que zero, porém menor que 90 graus. Por isso que ele tem uma abertura um pouco menor. Ângulo reto é aquele que possui medida igual a 90 graus. Essa é a notação que nós usamos aqui para ângulo reto. Ângulo obtuso é aquele que possui medida maior que 90, porém menor que 180. Se vocês analisarem, a abertura vai ser o quê? Maior. Ângulo de meia volta, ele vai ser igual a 180 graus. Então, o ângulo igual a 180 a gente chama de meia volta. E volta inteira é igual ao ângulo de 360 graus. Lembrando que uma circunferência
possui 360 graus, ou seja, uma volta completa. Ângulos consecutivos. Daí a gente tem que lembrar da ideia de segmentos consecutivos. Gente, ângulos consecutivos são aqueles que possuem um lado em comum. Então, eu tenho que OAB e BOC são ângulos consecutivos. Por quê? Porque o lado OB é o lado em comum. Ângulos adjacentes. Pessoal, ângulos adjacentes são ângulos que também possuem um lado em comum. Então, nesse caso, eu tenho que AOB e BOC são ângulos adjacentes. Todo ângulo adjacente também vai ser um ângulo consecutivo, beleza? Bissetriz. Galera, o que seria a bissetriz de um ângulo? É a semirreta que divide esse ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos de mesma medida. Então, se eu traço a bissetriz desse ângulo, significa que essa metade vai ser igual a essa. Por exemplo, se aqui fosse 30, essa outra metade também deveria ser 30 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Pessoal, nós dizemos que ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, nesse caso, esse ângulo aqui, AOB, vai ser igual a COD. Eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice. Agora, AOC é oposto pelo vértice a BOD. Então, eles vão ser iguais, de mesma medida. Ângulos complementares. Galera, nós dizemos que ângulos complementares são aqueles em que a soma das medidas é igual a 90 graus. Então, por exemplo, um ângulo de 50 e um ângulo de 40 graus, eles são complementares, porque a soma deles vai ser igual a 90 graus. Para determinar o complemento de um ângulo, basta fazer 90 menos a medida desse ângulo. Então, eu coloquei aqui 90 menos x. Por quê? Porque eu posso fazer 90 menos a medida do meu ângulo, tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio, ângulos suplementares são aqueles em que a soma das medidas é igual a 180 graus. Então, para que eu ache o suplemento de um ângulo, basta fazer 180 menos a medida desse ângulo. Por exemplo, se eu quero achar o suplemento de 30, faço 180 menos 30, que dá 150. Então, 150 e 30 são ângulos suplementares, porque a soma das medidas deles vai ser igual a 180 graus. Ângulos replementares são aqueles em que a soma das medidas vai ser igual a 360 graus. Então, nesse caso, para determinar o replemento de um ângulo, basta fazer 360 menos a medida desse ângulo. Pessoal, como tarefa de casa, eu quero que vocês façam os exercícios da página 288, exercícios 1, 3 e 7. Muito obrigada pela atenção de vocês, pessoal, e até a próxima aula.